Pois é, pessoal, voltamos a falar disso. Aquela teoria velha, manjada e reciclada de tempos em tempos voltou à tona. A ideia de que Pokémon seria coisa do demônio. E sinceramente, é o tipo de conspiração que cresce mais na base do susto, da coincidência forçada e da leitura maliciosa de símbolos do que em qualquer prova real. Já falamos disso em um dos nossos vídeos, mas senti a necessidade de trazer de volta porque virou febre. Vamos desmontar essa história ponto por ponto, sem ataques pessoais, somente ataques aos argumentos. Pokémon virou coisa do demônio de novo? Vamos direto ao ponto. Não. Pokémon nasceu como uma franquia de aventura, coleção, troca, amizade e batalha entre criaturas fictícias. A lógica é simples: capturar, treinar, evoluir e competir. Isso é videogame, design de jogo e cultura pop, não ritual ocultista. Ou será que quando você adota um cachorro e começa a treiná-lo para ser obediente, na verdade você está praticando magia negra? O problema é que algumas pessoas pegam semelhanças visuais aleatórias e transformam isso em prova. E aí, pronto. Uma bola de captura vira selo demoníaco. Um número vira código secreto. Um personagem vira sinal oculto. É uma ginástica mental absurda. Mas como essa ideia voltou? Recentemente, no canal de podcast Inteligência Limitada, um especialista em conspiração trouxe o tema sobre apócrifos bíblicos. Então surge um argumento mais novo: Pokémon foi inspirado no Testamento de Salomão. O rapaz diz que a Pokébola seria equivalente ao Anel de Salomão e que capturar Pokémon seria o mesmo que prender demônios. Parece impactante, né? Mas quando você olha com atenção, o castelo desaba. Primeiro, esfera e anel são coisas completamente diferentes. Segundo, não existe documentação séria, nem prova histórica, nem declaração dos criadores dizendo que Pokémon nasceu inspirado em texto ocultista de milênios atrás. O que existe é uma comparação forçada, feita depois do fato, quando alguém decide encaixar uma coisa na outra porque visualmente lembra. E mais, segundo alguns portais, o texto se trata de um pseudoepígrafo, texto ao qual é atribuída falsa autoria, ou seja, fica muito difícil confirmar de que se trata de um texto autêntico. Isso não é análise, isso é retroengenharia de coincidência. Mas são os 72 demônios e 72 Pokémon sem evolução. Esse é outro truque clássico. A pessoa pega os números, corta o que não interessa, ignora o resto e tenta fazer o resultado fechar. É quase uma mágica de auditório. Você esconde as cartas e depois finge que encontrou uma mensagem secreta. Só que a conta está errada. A primeira geração teve 151 espécies oficiais, sim. Mas o número de Pokémon básicos não é 72, e sim 79. Se você quer inventar uma teoria para entreter e ganhar audiência, pelo menos não dê informações falsas. Se a teoria só funciona depois de editar os dados, ela já nasceu fraca. Pokémon é Pocket Monsters, monstros de bolso, então são demônios. Essa parte já entra quase no território do delírio interpretativo. Vamos pegar a etimologia. A raiz se liga ao verbo monstrare, que é mostrar, ou seja, algo que se mostra de forma anormal ou impressionante. Monstro no mundo desse anime nunca significou algo maligno, mas algo diferente dos humanos, com poderes impressionantes. Nesse mundo, eles se comportam como animais, porém com inteligência avançada. Vivem suas vidas no mundo em harmonia. Eles não tentam os humanos a cometerem erros. Pelo contrário, os humanos é que forçam os Pokémon a praticarem o mal. É tão absurdo quanto dizer que o bode Osório da Pacata Chakra do Inhobento é um demônio, só porque algumas seitas usam a cabeça de um bode como símbolo. Ah, e mais uma coisa. E se realmente fossem 72, qual seria o problema? E por que ninguém teoriza de que na verdade representam os supostos 72 anjos do nome dividido de Deus? Afinal também são 72, e anjos também são criaturas anormais e impressionantes, não é? Praticamente o tempo todo, Pokémon protegem seus treinadores, tal como anjos da guarda protegem seus humanos no nosso mundo. Por que não cria uma teoria assim? Não estou aqui para entrar no mérito teológico, só umas reflexões que tive ao fazer esse vídeo, sem afirmar nem negar nada quanto a esse quesito. Tudo é oculto, vira um argumento impossível de refutar. Quando a teoria diz que qualquer ausência de prova é na verdade prova de ocultação,
ela se protege de qualquer crítica. Ou seja, virou fé conspiratória, não investigação. O problema real é forçar narrativa onde só existe uma suposta coincidência. O que essa teoria faz, no fundo, é pegar elementos de cultura pop e revestir tudo com uma camada de medo pseudo-religioso. Aí o que era um jogo vira ritual, o que era um emoji vira sigilo. Sim, ele fala mal de emoji também. O que era uma criatura fictícia vira demônio. Isso vende atenção, gera clique, assusta público e dá impressão de profundidade. Mas profundidade sem base é só barulho bem embalado. No fim das contas, a teoria de que Pokémon é coisa do demônio não se sustenta quando a gente separa o fato de fantasia. Pokémon é uma franquia de entretenimento. Emojis são linguagem digital. E coincidência não é evidência. Se alguém quiser criticar a franquia, que critique com base real, com documento, com contexto histórico e com honestidade intelectual. O que não dá é pegar semelhança visual, cortar números do jeito que convém e vender isso como descoberta. Porque, vamos ser sinceros, às vezes a conspiração não é profunda. Às vezes ela é só forçada mesmo. Obrigado por assistir até o fim. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Para mais vídeos de Pokémon e Yu-Gi-Oh!, inscreva-se no canal. Isso é tudo. Até mais. Tchau!